Oi, Gabi. Pois é, tudo bom? Estou, e você? Tudo bem, minha imagem tá ruim. Ah, é, Gabi. Não, eu tô enxergando você bem. Como é que você tá me enxergando? Deixa eu ver. Deixa eu diminuir aqui que eu pus um negócio na minha frente aqui. Parece que tem um reflexo, Gabi. À Tá. sua direita tem uma janela. Ah, não, deixa eu pensar. Ou é de fundo? Fala alguma coisa. Deixa eu ver. Fala alguma coisa. Alô, alô, Zé, daqui a pouco a gente Não, começa a aula. Você tá me vendo bem? você eu estou vendo otimamente bem. É Ah, então só tá bom, eu tô atrás, te não vendo tem nada de perfeito. errado. Tá tudo perfeito, viu? Não tem nada de Tá, errado, não. Tá? E como é que estão as coisas? tá Me bem, conta. vamos aí. Ah, Vai é. começar a turma agora dia 7 de março, Sim, segunda-feira. que E aí bom, vai que bom. até o fim do ano, né? Você já começou ou não? Com a A turma gente nova? começa, a gente começa dia agora, quarta-feira, dia 2. Ah, não. Tá. Não, eu deixei para outra semana. Que bom, que bom. E aqui, Gabi, tá um calor, Campinas. Ah, nem Imagina o Ribeirão. Não, aqui tá insuportável, Zé, você não tem noção. A gente estava até comentando que estamos aqui, minha filha está na sala ali ao lado e o neto. Eles foram dar uma volta, lá fora não está dando. Verdade, que coisa, hein? Eu fui para Não, São Paulo esse fim de semana, que a minha filha mudou, né? sei. Ela voltou, né? Depois do Covid, ela mora em São Paulo. E eu fui dar uma ajudada aí nos dois últimos fins de semana na mudança. É um pouco. São Paulo é uma cidade diferente, né, Gabi? Você sabe também. É boa em muitos aspectos, né? Tem aspectos ruins, mas ela, enfim. E a filha então estava aí esse tempo todo da pandemia, ela estava aí. Fez faculdade online. Puxa vida. Putz, pensa bem. Aí a outra está indo para BH, para Belo Horizonte. Ah, é? Uhum. Que Já pensou? coisa. Meu Deus, não acredito. Vou ficar com os E é, gatos. e é uma cidade boa, né? Belo Horizonte é uma Boa, cidade boa, muito boa. boa. Eu fui lá poucas vezes, só em época de congresso de anestesia, lembra? Sim, claro. Depois já não apareci mais. E você, como é que tá lá em Campinas? Você saiu de férias, não? Eu saí de férias no finalzinho do ano e tava gostoso também. Eu consegui viajar, fui para os Estados Unidos, estava bom lá, Hum. não tava aquele monte de frescura do Covid, Amor, eu queria tava só mais, botar seu carregador. tava gostoso, Gabriela, não tava ruim não, viu? Tava muito É bom. negocinho, você tem que falar. E acho que alguém está com o A microfone aberto aí. Deixa eu ver se eu comunicação é consigo quase aqui uma criança. administrar aqui só um pouquinho. Laura. Laura. Hum. Eu avisei toda a turma aí. Oi, Si. A Cecília Nobre está com a Oi. gente também, viu, Gabi? Ah, legal. Oi, Cecília. Tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Tá boa? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. A Cecília foi pega de surpresa, tadinha, porque o André, ele tá com o aniversário da filha. Ah, tá. O Leandro Brown também está em algum lugar que não consegue internet. E o Mil entrou num avião e vai pousar a qualquer momento, mas não sabe também que horas que ele entra. Viu? Entendi. Então, nós Estamos estamos nós aqui. três. Não está ótimo. Tá Eu também, perfeito. eu também convidei o Gabriel. O Gabriel é o Redondano, ele trabalha comigo e mesmo no congresso ele falou bastante desse tema aí. É um Aham. tema que ele também está bem atualizado nisso daí. Vamos ver se dá tempo dele entrar. E eu Tá. acho que o Marcão já chegou aí. Eu estou vendo ele aqui na. Ô, meu Tudo amigo, bom? Tudo bem? graças. Tá me ouvindo? Estamos. Tá Tudo dando bem, para ouvir? Marco? Tudo bem, e vocês? Tudo bem, Boa graças a noite. Deus. Bom ver Estamos vocês. muito bem. Uma Obrigado, viu, segunda-feira de Marcos, por estar aí com a carnaval. gente, viu, Marcão? Obrigado, viu? De nada. Obrigado pelo convite. Eu Obrigado Você ouvi está mesmo. dizer onde? aí. Conta para nós onde você está. Qual lugar do mapa Eu você está? tô, eu tô no Texas. Eu tô Como em é que Dallas. chama aí? Ah, em Eu tô em Dallas, está em Dallas. Dallas. Tô em Ah, Dallas. que legal. Legal, muito bom, hein? Uhum. Inverno. Olha, o inverno aqui tá bom, porque tá
23, 24 graus. Então tá Nossa. bom. Tá bom, Nossa, O Wisconsin que tá frio. O Wisconsin tá -8, -9. Mas aqui nossa, tá bom. que bom. mas não venta. Hum? Não venta. Porque quando venta é que faz muito frio. Não, aqui não venta muito, não. Aqui É. venta muito pouco. Chicago que venta muito, né? É, Deixa. aqui venta Tá bem. muito pouco. Deixa eu ver se eu coloco o áudio aqui no meu ouvido, que aí fica melhor para eu ouvir. Peraí. Mas aí a temperatura tá boa aqui. Eu não posso reclamar, não. Aqui Que tá bom, hein? ótimo, tá uns 38, 39. 38, é? É, coisa Você de bom. imagina, Marcão, quase- Ribeirão Preto. Nossa, eu já Tá. pensei, já Deus. faz um comidinho. Meu Deus. É. 38 graus aí, hein? Pois Não, é. uma loucura, uma loucura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Verão, né? É. Nosso né? inverno a gente morre de frio aos 20 graus. É, porque vocês não têm calefação, não têm aquecimento, né? Não. Aí acontece isso aí. É. Aqui, pelo menos aqui, quando tá frio, a gente tem o aquecimento, aí fica legal. Uhum. Vamos ver se eu consigo passar para o meu... Tá dando para me ouvir? Estamos Sim. ouvindo bem. Eu estou ouvindo super bem. Então tá. Então tá. Deixa eu colocar aqui. O Marcos, a gente espera um pouquinho o pessoal Ah, chegar, sim, claro. mais uns 5 minutos aí, daí a gente já começa, viu? Eu estava falando aqui para o pessoal aqui, que a Cecília foi pega de surpresa aqui, porque ela estava cuidando da vida dela, tadinha. Ela ia assistir a gente, com certeza, que ela participa, ela é membro da diretoria nossa, da Sobramid e tudo, mas nós estamos com o André Mansano, está com a filha aniversariando hoje. O Leandro Brau enroscou em algum lugar que aqui é carnaval, Marco. Então você tá eu tô sabendo. Aí você me chama para trabalhar no dia de carnaval, né? Trabalhar, exato. E pode contar comigo. O Mil já vai entrar também, tá? E tem um colega que também convidei, que é o Gabriel Redondano, que ele vai tentar também entrar aí. Mas de qualquer jeito, nós estamos aqui bastante felizes com a sua presença, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Essa apresentação, Marcão, ela fica depois no canal do YouTube lá do Paywine, né, com o apoio lá da Sobramid. Ela na verdade, administrado pela Sobramid, o evento, e daí o pessoal fica aberto, qualquer um depois pode assistir. Tá? Que bom. Então, nós temos aqui, enfim, estamos cegados, graças a Deus. Vamos só dar esse tempinho, meu amigo. Se eu colocar Você viu minha mensagem aí, né, Marco? Não. Não? Não. Mandei no seu zap aí uma mensagem. Falando mal do C, né? Lógico, para não falar óbvio, né? Agora você vê, quem estava me ligando é meu pai ligando do Brasil, cara. No horário mais... Putz. Não, você tem uns 5 minutos aí, tranquilo, fala com ele. Fica sossegado. Não. Eu falo com ele depois. Vê se está tudo bem. Eu falo com eles com frequência. Agora eu estou querendo voltar aqui para a sala para ver vocês. Ok. Nós estamos te vendo. Eu vou vendo. só modificar aqui essa lâmpada. Tá bom, fica tranquilo. Para aquela luz para eu apresentar. Aquela lá em cima. Eu vou ficar mudo um pouquinho, meninas, eu já volto aqui. Não, tem ali, ó. Eu vou abrir esse meu vinho aqui já, que eu vou abri-lo. Eu já abri o meu, mas eu vou esperar. Não, aí a gente tem que contar a história, tem que contar a história. Essa história acho que vocês vão gostar, acho que eu vou inspirar vocês a fazer uma coisa diferente.
O quê? Já vamos começar? Não, aí tem que esperar, que é surpresa, tem que falar uma coisa diferente. E aí, Cecília, tudo bom com você? Você vem me visitar? Oi? Você vem me visitar? Lógico. Então tá A gente bom. tem só que acertar aí. Eu tenho que acertar a vida, né? Data. Eu vou. Então tá. Região boa que você vive. Só que o verão aí, Marcão, não nem formiga anda na rua, né? Não, o verão aqui é pesado, viu? O verão Ganha de aqui é Ribeirão pesado. Preto. Ganha de Ribeirão Preto, eu acho. Ganha. Aqui é bem quente. Mas eu não sei como é que vai ficar a vida, se eu vou ficar aqui metade do tempo aqui em Dallas e metade em Wisconsin, eu não sei ainda. Eu agora estou aqui 100% do tempo. Entendi. Você trabalha onde aí, Marco? Eu estou começando uma clínica aqui, a minha própria clínica, né? E estou dando um serviço para um hospital chamado North Richland Hills Medical City. Eu trabalhava com um grupo grande de anestesistas em Green Bay, mas o grupo se desmantelou todo. Eu me mudei aqui para Dallas e eu estou começando a minha própria clínica. Entendi. Você está há quanto tempo aí? Eu estou aqui há muito tempo já, estou há 25 anos. Vixe! Eu tenho 25 anos, eu vim para cá em 97. Nossa! Em 97, Eu fui para Boston, eu sou do Rio. Do Rio, fui para Boston. Fiquei em Boston 5 anos. Em 97, fiz em clínica médica, depois fiz anestesia, depois fiz dor. E aí fui para o meio dos Estados Unidos. Fui para Iowa primeiro, depois para Wisconsin. Aí fiquei em Wisconsin 15 anos lá. Nossa! E aí é onde minhas filhas se criaram. Elas têm quantos anos? A mais velha tem 17, vai fazer 18. Vai agora, a gente não sabe ainda para qual faculdade que ela vai. E a mais nova tem 15. Nossa, bacana. Parabéns. Já passei da fase do outra nenenzinho fase. do André Manzano, né? Exatamente. O pobre André, ele fica lá com as crianças, aquela fase ali eu passei. Mas aquela fase é uma das melhores fases. E agora a de 15 anos, 16 é difícil, sabe? Sim. Faz parte. Você tem filhos? Esses aborrecentes, né, Marcão? Aborrecente. O que eu digo? Eles estão só aborrecentes, tem 2 estados. Ou está aborrecendo, ou está aborrecida. Sabe como é que é? A água tem 3 estágios. Né? Sólido, líquido, gasoso e plasmático. Gasoso. A adolescência tem 2. Aborrecendo ou aborrecendo, ou aborrecida, né? Aborrecida ou aborrecendo. Ou as 2 coisas juntas, né? Também há essa possibilidade também. Evidente, né? É verdade. A Gabriela tem duas meninas e um menino, né, Gabi? Eu tenho 3 mulheres. 3 mulheres. 16 anos, 3 mulheres, 32, 22 e 21. Que legal. Eu vou só ali falar com ela um minutinho e eu já venho. A gente dá mais um tempinho, pode ser? Sim, fica à vontade, Marco. Só mais um, eu vou ali só falar com ela só. Tá bom, tranquilo. E a Cecília que tem uma menina, né, Cecília? Ainda. Aqui o horário ainda está cedo, né? É verdade. A tua menina tem quantos anos, Ci? 20, vai fazer 21 no final do ano. O que ela está fazendo, Cecília? Ela está fazendo medicina. Medicina, eu não tenho nenhuma fazendo medicina. Então, está indo para o 3º ano agora, né? Começou o 3º ano agora. Que legal. Muito bom. Muito legal. Qual faculdade, Ci? Ela está na Estácio, aqui no Rio. É bem pertinho da minha casa. Eu moro na Barra. E a faculdade é pertinho da minha casa. É linda. Eu fui conhecer. Ela está gostando? Ela está amando. Amando. Legal. E a turma dela é muito bacana. Os amigos são muito queridos. Nossa, ótimo. Voltei. Uma alegria só. Que bom, que bom. E eu tenho uma menina que faz aqui aqui em casa, aqui na cidade também. E parece que ela estuda fora, porque a gente não vê ela. Né? E o menino que estudava fora parece que estudava em Campinas, porque eu via eles toda semana, eu estava vendo ele estava sempre aqui.
Estava em Jundiaí, era muito perto. Ficava mais aqui do que em Perto Jundiaí. mesmo, perto É. mesmo. Eles fizeram medicina, Zé? O que se formou agora fez medicina, acabou agora, vai começar anestesia. E a menina está no 5º ano, não sabe o que vai fazer, e o menino tá no 2º, os 3 medicina. Nossa, Uma confusão. parabéns. Não, confusão. As minhas, não acho que nenhuma vai. A mais nova talvez vai fazer medicina, a mais velha quer direito. Ah, legal. Área boa, né? É. Muito bom. Então tá bom. O Marco, aí são 2 da tarde, é isso que você falou? 2 Não, horas? são 5. Ah, 5 horas. Tá, 5 desculpa. horas. Se você quiser, meu amigão, já abrindo a tua apresentação, fica bem à vontade, tá? Eu peguei aqui com a Kátia uma pequena apresentação de você para falar aqui, viu? E eu vou colocar aqui, vou aproveitar aqui para falar um pouquinho algumas coisas também. Primeiro, queria agradecer aqui a doutora Gabriela Lauretti, que está aqui com a gente. É um prazer, é uma pessoa que eu admiro muito, é uma amiga de muitos anos de caminhada de dor. Gabi, você é um prazer sempre estar junto em qualquer evento. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? De coração, você sabe disso, né? Eu que agradeço, Zé. Um prazer é meu, uma honra. E a Cecília Nobre, que todo mundo já também conhece, ela esteve aqui já outra vez. Ela faz parte da diretoria da Sobramid também, é uma outra amiga, batalhadora do campo de intervencionismo da dor, carioca, mas está virando mais paulista, de tanto que ela vai para São Paulo, está virando paulistana. A Gabriela também está virando paulistana, está sempre, agora com a filha em São Paulo, né? A gente só se encontra em São Paulo. É verdade, verdade. Mas o Rio precisa de especialista de dor, não pode fazer esse negócio de ficar só em não São pode Paulo. ficar então. Tá defendendo Você sabe que você passou por lá, né? E a grande honra do dia, aí estamos com o Dr. Marco Araújo, que é um brasileiro, porém ele mora nos Estados Unidos há 25 anos, ele falou, já virou americano, brasileiro americanizado aí, fez anestesia no Rio, né, Marcão? Anestesia aí, você falou hoje, clínica médica também. Eu fiz Federal do Rio, anestesiologia, mas aí quando eu vim para cá, eu vou ser obrigado a fazer um ano de clínica médica. Entendi. Que é um requisito para anestesiologia daqui. Entendi. E daí você fez também o fellowship em dor aí em Harvard, não é isso? Em Boston. Correto. Tá? Enfim, é um prazer imenso. Ele sempre está junto com a gente na Sobramid, todos os eventos, nunca falta. É uma pessoa muito querida. Não tem quem não gosta como pessoa, como médico. É um parceiro mesmo. Obrigado de coração. Sei que não é fácil separar um dia. Aqui é carnaval, mas para você não, né? Exato. E como você falou, são 5 horas da tarde. Obrigado mesmo, viu, por estar aqui conosco. O prazer é meu. Zé Luiz, é um prazer estar aqui. Prazer receber o convite de vocês. E eu me sinto assim, engraçado, como se estivesse em casa, né? Com vocês, batendo um papo. Então, para mim, é um prazerzão mesmo. E é legal para mim também, porque essa interação com o Brasil está sendo muito gostosa para mim, né? Eu estou fazendo umas lives no Instagram, você me convidou para fazer live aqui, tem a Sobramid. Vai ter agora um congresso das BOT, vai ser em novembro, eu vou estar aí novamente, tá bom? O Luiz Guzmão, lá de Brasília, me convidou também, eu devo estar lá em setembro. Então, eu estou gostando disso, é bom a gente falar em português e restabelecer esse elo, isso foi muito bom para mim. Eu passei a fase da minha vida que eu estava muito em família e trabalho, e agora eu estou fazendo mais essa parte de educação, né, online. Até por causa do negócio da pandemia e tudo. Então, é um prazer estar aqui. E, dando começo ao nossa brincadeira, eu escolhi um vinho aqui que eu queria apresentar para vocês, tá? Por favor. Isso, esse vinho. Eu, por exemplo, sou brasileiro, fui nascido e criado no Meia, ali no subúrbio carioca. Meu pai é engenheiro, minha mãe é dona de casa. Minha mãe fez direito depois que eu saí do Brasil. Depois que eu saí, que ela foi para a faculdade, aí se tornou advogada. E vim para cá, só que a minha família,
meu bisavô e minha avó, por parte de pai, são italianos. Então, eu tenho uma ligação muito grande com a Itália e gosto muito de lá. E cada vez mais eu viajo, e eu viajo muito. Então, tem muito congresso da UIP, tem muito congresso no exterior, e o pessoal me convida, e eu sempre dou uma escapulida e vou para a Itália. E aí, numa dessas idas, né, eu fui para uma cidade que, na verdade, o vinho é do norte, mas eu fui para a costa, na costa amalfitana. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. Ali, Positano, Sorrento, Amalfi, aquele lugar é mágico. Então, estava eu lá, fiz Chicago, Roma, eu fui para um congresso, acho que foi um congresso da UIP, que foi em Roma. Foi o passado, foi o último. Foi o último? É. Mas eu já fui em um outro congresso que foi em Roma, não sei se foi esse último, que esse último agora foi virtual, eu acho. Sim, virtual. Você tem razão. Eu fui para Roma e de Roma eu fui para Amalfi Coast. E eu fiquei encantado com o local, né? Então a gente chegou lá e aquele lugarzinho pequenininho, né? Tudo aquelas ruazinhas pequenininhas, a gente sentou numa mesa, difícil de achar lugar, estava tudo muito cheio. E eu não sabia que aquele dia era o dia da Nossa Senhora, que é o dia da padroeira dos pescadores, entendeu? E é o padroeiro da cidade. Então, é um dia que tem super festas. Eles dão festas, o pessoal oferece vinho de graça para você, comida, inclusive. E aí nós estamos sentados, não sabia, tinha acabado de chegar, né? Chegamos, demos entrada no hotel, saímos, fomos andando e sentei à mesa. E aí a gente pediu um vinho, aí o rapaz, a gente tem um vinho da casa, se eu quiser, é de graça. Eu falei, tá bom, então tá bom, vou tomar. Aí deu o vinho, né? Depois a gente tomou esse outro vinho e aí, no meio do jantar começa fogos, cara, de artifício. Parece que é tipo assim, uma celebração, sabe? Fogos de artifício, aí vem a procissão e uma festa danada. E aí foi um momento assim, sabe aquele momento que você realmente se identifica muito com o local. E eu, tipo assim, fiquei um desejo de morar lá. Então, dos últimos 4, 5 anos, eu tenho feito assim, mais ou menos, a minha vida tem se guiado mais ou menos em ideia de morar lá 6 meses e 6 meses aqui, entendeu? E aproveitar essa recessão agora da pandemia, as coisas estão muito mais baratas na Europa, né? Casas porque está existindo, tipo assim, a Europa está com problemas, então está barato de fazer as coisas. Então, eu estou com esse interesse de morar lá, ficar 6 meses lá e 6 meses aqui. E aí, desse período todo, a gente tomou muito desse vinho. E é um vinho Alessandria, que é Barbera d'Asti. Esse é do norte, na cidade de Piemonte. Piemonte, né? É pé de monte, é o pé da montanha. Ou seja, lá no norte, perto já da Suíça. E é um vinho bem encorpado, tipo um Merlot, praticamente, né? Mas tem muito gostinhos de frutas. E sempre que a gente viaja, a gente sempre toma vinho e vai para... Mas a gente sempre acaba indo mais para a parte da Amalfitana. Mas, por incrível que pareça, esse vinho, porque a gente tomou esse vinho lá, ficou essa sensação. Então, toda vez que eu tomo vinho, eu lembro da coisa e vem sempre aquele desejo de voltar a morar lá. Então, eu sugiro a vocês, mais tarde, se vocês puderem, 6 meses morar no Brasil, 6 meses fora. Eu já estou com esse projeto para mim, tá? Não sei quando isso vai acontecer, talvez daqui a 3 anos, eu não sei ainda, mas com certeza vai acontecer. Tá bom? Mas é essa história que eu queria passar para vocês. Um brinde, Marcão. Um brinde aí a todos. Tá? Um brinde para vocês. Obrigado, viu? Obrigado a você. E fica o convite, quando eu estiver na Itália, que vai acontecer, para vocês me visitarem lá também. Tá bom? Boa. Vai ser muito. Então, vamos lá. É um Nebbiolo, né? Esse vinho aí, né? A uva. Ela é a uva chamada Barbera. Ah, Barbera. Na Itália tem essas uvas diferentes, né? Tem Montepulciano, tem uma outra uva que é só de lá, e tem essa uva Barbera, que é do norte.
E é um vinho mais encorpado. Mas esse aqui é como se fosse um primo pobre do Barolo. O Barolo é considerado um dos melhores vinhos, né, italianos, né? Esse aqui é o primo pobre do Barolo, que o pessoal toma e do dia a dia, é mais um vinho muito bom. Mas é mais da região norte. E a gente conseguiu achar isso aí lá na Amalfi Coast. E ficou uma coisa engraçada, porque não me lembra o norte, me lembra a Amalfi Coast. Então, toda vez que eu tomo esse vinho, né? Deixa eu passar aqui, então. Deixa eu passar aqui. Como é que eu faço para apresentar? Você tem aí embaixo um verdinho, ó, uma flechinha, compartilhar a tela. Se você andar o mouse, o cursor, você vai ver um símbolozinho aí para compartilhar. Share screen. Share screen. Tá. Desktop. Beleza. Beleza. Esse negócio de morar fora, depois que você sai do Brasil, depois que você sai do seu país de origem, qualquer lugar né, é diferente e você se sente em casa. Tá dando para ver minha tela? Tá perfeito. Então vamos lá. A gente tem mais ou menos uns 40 minutos. Eu vou passar o máximo que eu puder dentro de 40 minutos e vou tentar passar um pouquinho da minha experiência pessoal e por que eu estou falando sobre esse tema, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o vinho que eu peguei para vocês. Não sei se não está aparecendo aquela coisa em cima, não, né? Tá só a minha tela. Eu quero tirar aqui Tá a tela inteira, tá certinho, viu? Tá certinho? Então tá bom. Tá. Esse vinho aqui, recomendo a vocês. É um vinho bom, um bom preço e bem italiano, mas é bom para comer com carnes, ok? Então vamos lá. Zé já me passou, o pessoal já me conhece, Cecília me conhece, Gabriela que não me conhecia, né? A gente não, né? Então tá. E essa aula, como aconteceu, eu vou dar um pouquinho da história pessoal, tá? Estamos entre os amigos. Eu estava em 2011, 2010, a ACIP, a American Society of Interventional Pain Physicians, que é americana, me convidou para dar aula. E me convidou para dar aula em relação, foi a bloqueios peridurais cervicais e anticoagulação. Só que naquela época não existia nada sobre nenhum guidelines de anticoagulação, né? Então era um tema meio difícil de se falar, né? E eu estava no comecinho, então me deram logo o tema mais difícil, né? E aí eu falei assim, pô, como é que eu vou dar essa aula? E não tem muita coisa a não ser a nossa experiência pessoal. E esse era uma aula que é para preparação do board da ACIP. Então você tem que se basear todos nos guidelines e coisas que sejam provados na literatura. Você não pode só passar a sua parte pessoal. E quando eu fui falar sobre a coisa, eu tenho meu bias pessoal já na época, em 2011, de interromper algumas coisas, tipo aspirina, para procedimentos de alto risco. Mas não existia nenhum guidelines que realmente preconizava isso. Então, eu comentei isso durante a aula, e aí veio o Lex Maticanti. Ele ficava meio chateado comigo, né? Na noite anterior, falou assim, não, você não pode falar dessa aula assim, não, você não pode falar sobre isso, não, porque não existe nenhum critério em relação, não tem nenhum estudo provando isso aí, de que você tem que interromper a aspirina para certos procedimentos. E existiam alguns estudos, mas estudos com pequenos casos. Eu tinha essa experiência e tinha essa experiência profissional de que eu sabia que tinha algum problema em relação a isso, porque o pessoal só seguia muito o guidelines da Regional Anesthesia, que era para anestesia regional, peridural, né? E a gente, bota eletrodo é uma coisa dura dentro do espaço peridural. Então, eu falei, tá bom, então, eu vou tirar essa minha opinião pessoal e dou a aula do jeitinho como a Regional Anesthesia quer e tudo bem. Passou. Em 2000, aí começou a história, tá? Em 2012, tá? Então, tem aqui alguns artigos, inclusive, que eu participei e publiquei na Pain Physician, né?
em relação ao uso de ketorolaco e fluoxetina, né, o SSRIs, levando a descrição de um caso, e o outro de complicações, em que eu falo muito sobre complicações como hematomas peridurais. Isso foi no Textbook of Pain Medicine, em 2013. E aí, em 2012, essa aqui é a minha praia lá em Green Bay. Isso é no meu verão lá de Wisconsin. E eu vou falar um pouquinho de Wisconsin, porque o Wisconsin, por incrível que pareça, tem muita tradição nessa área de anticoagulação. E eu não sabia disso, eu vim saber isso depois quando comecei a estudar o caso. E essa aqui era a minha praia lá, esse aí é o Lago Michigan, tá? Esse é o Lago Michigan e essa aí é a parte leste da Bahia, de Green Bay, né? Que é Bahia Verde. Nossos objetivos. E, por exemplo, esse é um caso pessoal meu, tá? Na verdade, esse é um caso pessoal meu, de que eu fiz. Um paciente de 42 anos, que veio para um trial de eletrodo, história de angina, a dor típica radicular pós-aracnoidite, né, pós-laminectomia. Não respondeu bem a peridural, a radiofrequência e estava em aspirina, né, low dose, baixa dose. Nesse caso, você interrompe ou não interrompe? Né? Quais são os riscos de você interromper ou não? Né? Eu vou até conversar com vocês o que eu fiz na época. Na época, eu não interrompi a aspirina. E esse paciente, por incrível que pareça, desenvolveu hematoma peridural. Ok? Desenvolveu hematoma peridural. Ainda bem que eu fiz o diagnóstico dentro da clínica. Dentro da clínica, entrei em contato com o neurocirurgião de plantão e eles conseguiram fazer como a gente fala, a descompressão do espaço peridural e esse paciente não teve nenhuma sequela. Ok? Mas é uma coisa, um paciente que vem para fazer uma peridural e desenvolve um hematoma peridural. Né? Não tinha nenhuma... Foi, inclusive, um procedimento fácil de ser feito, não foi difícil, um paciente homem, uma coisa que a gente já sabe, né? Pacientes de dor, geralmente são pacientes mais idosos, ou pode estar com estenose vertebral, estenose espinhal, ou seja, tem pouco espaço para um sangramento. Um pequeno sangramento ali vai causar mais problema, né? O eletrodo, às vezes, quando o eletrodo ele pode migrar para a parte anterior, onde estão a maior parte da vascularização venosa. Então, pode acontecer, a maior incidência de casos é quando há uma certa migração. Nesse caso, não aconteceu isso. Paciente que tem lipomatose epidural ou hipertrofia do ligamento amarelo, são pacientes que estão em alto risco de desenvolver isso aí, porque é um espaço meio que rígido, não existe muita flexibilidade em absorver um hematoma. E esse paciente desenvolveu um hematoma peridural. Então, comecei a estudar isso aí. Isso aí foi em 2011. Em 2012, comecei a estudar isso mais e mais. Fui vendo na literatura que tinha mais de 70 casos de hematoma peridural. Tá? E muitos desses casos, eles tinham o uso concomitante de medicação anticoagulante e antiplaquetária. Né? E aí fui publicando, fui fazendo algumas análises de casos, teve essa Comprehensive Review do Board, do ACIP, e fui estudando os casos. Isso é um caso, por exemplo, um paciente meu também, né? Não, esse aí não é meu não, esse aí foi uma publicação no Spine, um caso, paciente de 67 anos, desenvolveu a fraqueza na perna, 24 horas após uma peridural. Não tinha anticoagulante, não tinha nada, desenvolveu uma hematoma peridural. O que essa paciente tinha? Tinha púrpura, né? E não foi feito o diagnóstico. Né? Sabe aqueles casos em que vem rápido, faz a peridural, nível tal, prescrito pelo neurocirurgião, o anestesista fez a peridural, o paciente tinha uma púrpura. Então, não fez o exame clínico adequado, ele não fez uma anamnese adequada, né? Então, isso é importante. Então, 2012, o que aconteceu em 2012? 2012 teve essa reunião da Regional Anesthesia and Pain Medicine. E eu estou dando para vocês um pouquinho mais dessa área, da parte pessoal, porque eu acho que isso é mais importante do que só jogar os slides e falar sobre a fisiopatologia. Em 2012, teve essa reunião da Regional Anesthesia. Eles fizeram um questionário, perguntaram às pessoas, o que vocês fazem? Não existia nada relacionado à dor até então. Era tudo da Teresa Hall-Horker, que era só para anestesia regional e peridural.
E as pessoas começaram a falar. Então, 50%, quase 60% dos participantes, eles interrompiam a aspirina para certos procedimentos. A maior peridural cervical, o pessoal parava a aspirina. Para eletrodo, 55% dos participantes disseram que eles paravam, né? Muitos não sabiam que os antidepressivos, né, o serotonin inhibitors reuptake, eles podem causar distúrbio de anticoagulação. E existia guidelines de tudo que é jeito. Então, eles viram que realmente, né, as pessoas comentaram, inclusive falaram que tiveram casos ou souberam de algum caso de hematoma peridural, que as pessoas não reportam isso, né? Elas não relatam isso por medo de litígio. E aí o que aconteceu? Em 2012, criou-se essa comissão, essa task force, e ela foi criada pela Regional Anesthesia and Pain Medicine para criar o guidelines. O primeiro guidelines foi em 2015, tá? Então, o Naruse, na época, estava na Universidade de Chicago, o Bezon estava também na Universidade de Chicago, e eles começaram a fazer uma análise da database para criar um guidelines, né, que fosse um guidelines para dor, tomando não só em consideração o risco do procedimento e do paciente, né, as duas coisas, né? E 2015 foi publicado, dei algumas aulas em relação a isso em 2015, e em 2018 saiu um outro, que é a segunda edição desse guidelines. Esse guidelines, como tem várias pessoas de várias áreas, como tem o José de Andrés, que é da European Society of Regional Anesthesia, tem o pessoal da WIP, né? E o pessoal também tem o Timothy Deere, que é da North American Neuromodulation Society. Então, eles criaram isso aqui, foi patrocinada e foi dado o aval dessas outras sociedades. Então, não é apenas um guideline da sociedade da American Society of Regional Anesthesia, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante é você estratificar o risco de cada procedimento, tá? Por exemplo, procedimentos de alto risco seria o quê? Eletrodo, tanto trial quanto implante, bomba de morfina, vertebroplastia, quifoplastia, epiduroscopia, epidural decompression, ok? Esse é o guidelines, deixa eu ver, peraí. Esse é o guidelines de 2015, tá? E eu vou mostrar o de 2018 que aconteceu. O intermediário seria peridural, né? Bloqueio peridural, transforaminal, bloqueio facetário, medial branch block, radiofrequency, bloqueios paravertebrais, procedimentos intradiscais, né? Revisão do pocket da morfina e low risk peripheral nerve blocks, né? Injeções articulares, injeção musculoesquelética, trigger points, né? Gatilho e bloqueios da articulação sacroiliaca. Isso foi em 2015. Teve um estudo que é o tal de Andrews, que ele é de Eau Claire, lá em Wisconsin. Tem uma clínica privada, como nós temos a nossa clínica lá em Wisconsin, fez um caso e eu acho que esse foi interessantíssimo, porque esse foi publicado em 2016 ou 2017. E ele avaliou 4.700 pacientes, tá? 2.000 pacientes continuaram o anticoagulante e 2.000 não tiveram o anticoagulante. E desses 2.000, 1.000 continuaram o cumarínico, e em torno de 1.000 ainda tinham Plavix. E ele fez bloqueios facetários, lombares e sacroiliacos, torácicos, e não houve nenhum problema. A partir daí, desse caso, lá de Wisconsin, de uma clínica privada, sem muita repercussão, eles fizeram um update do Guidelines, que é o Guidelines de 2018, que é o que agora eu estou mostrando a vocês. Então, o que eles fizeram? 2015, você vê que eles colocam todos os bloqueios facetários, medial branch block, você vê ali na coluna do meio, né, do bloqueio intermediário, aqui, mais ou menos no intermediário, eles, no 2018, eles mantiveram bloqueio cervical, facetário, medial branch block, na coluna de procedimento intermediário e push, né, colocaram para o lado, para baixo risco, torácico e lombar, ok?
Então, bloqueio de nervo periférico, bloqueio de articulação, trigger points, bloqueio sacroiliaco, já era baixo risco e agora passou a ser bloqueios facetários, medial branch blocks, torácico e lombar de baixo risco. Eles também colocaram para o lado direito de baixo risco revisão de pocket, porque é uma revisão subcutânea, não tem nenhuma, não existe nenhuma órgão, né, nobre como o spinal cord ou nervo ali, né? E o intermediário e o do lado esquerdo de high risk continuou o eletrodo. Eles colocaram procedimentos novos como o dorsal root ganglion stimulation, né? E a epiduroscopia, ok? Por que isso é importante? Tem um guidelines da ICIP, foi de 2013. Por quê? Esse aí é o de 2018. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Mas eu vou colocar só essa tabela agora, mas eu vou falar um pouquinho mais. Eu acho que eu tenho tempo para falar sobre isso sim. Você vê que do alto risco, do lado esquerdo, né? Eletrodo, morfina, bomba de morfina, eletrodo de dorsal root ganglion, epiduroscopia, né? Você vai interromper a aspirina ou vai discutir com o cardiologista ou o clínico que está prescrevendo para reduzir, para você interromper por 6 dias. Ok? Então, essa hoje é a recomendação desses guidelines. Claro que a nossa decisão médica é soberana e depende do risco-benefício para cada paciente, mas hoje essa é a recomendação da ASTRA, da WIP, da European Society of Pain Medicine, da North American Neurostimulation Society, da International Neurostimulation Society e da American Academy of Pain Medicine. Então, se a pessoa for fazer um eletrodo, um paciente de alto risco e mantiver a aspirina, eu acho que a pessoa tem que ter uma justificativa muito grande para manter aquela aspirina, porque senão você está expondo o paciente a um risco desnecessário, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde pode haver litígio. Não só isso, como eles também mostraram que os NSAIDs, né, os não-esteroides anti-inflamatórios, também deveriam ser interrompidos para esses procedimentos também. E eu acho que é totalmente pertinente, porque há vários casos de hematomas peridurais que aconteceram em pacientes que só estavam tomando anti-inflamatório, ok? Geralmente é eletrodo, ok? Porque é você vai, não só a agulha, uma agulha de alto calibre, com bisel mais longo, né? Você coloca um stylet, depois você coloca um eletrodo, e esse eletrodo, às vezes, ele pode ir para a parte lateral, né? O gutters, ou pode ir para a parte anterior, e geralmente são pacientes que já sofreram cirurgia, têm epidural fibrosis, já tiveram vários procedimentos, então já são pacientes de alto risco. Então, você manter... Então, lembra que eu dei a aula lá em 2011 e o maticante foi lá e puxou minha orelha, né? Chegou e falou, 10 anos, 12 anos atrás, puxou um pouquinho minha orelha dizendo que não, e hoje foi exatamente isso que aconteceu. E foi exatamente o que aconteceu com o meu paciente. Eu mantive a aspirina, até por recomendação também do cardiologista, porque o paciente tinha uma angina estável, e mantive, mas esse paciente desenvolveu um hematoma peridural. Você pode até justificar, pacientes com angina estável, né? Estão tomando aspirina, o risco-benefício talvez seja, o risco seja maior de você interromper do que continuar. Então, é uma questão mais a nível de guidelines, é importante vocês saberem isso, ok? Então, essa é a principal mensagem da minha aula, e agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá bom? E nos casos de baixo risco e dos casos intermediários, você vê que no caso intermediário, quando a aspirina é feita de forma profilaxia primária, né, ou até secundária mesmo, você tem que estabelecer uma decisão justificada, né? Então, você vai fazer um bloqueio cervical, né? Ou você pensa, será que eu devo interromper ou não? E se questionar sobre isso. Então, acho que isso é importante. Então, a tabela tem muita informação. Eu vou passar um pouquinho rápido sobre isso aí, hemostasia normal,
primária e secundária. Primária é o plug plaquetário, secundária é a coagulação. O principal fator de coagulação é a trombina, é o fator 2, tá? Da hemostasia primária tem 3 fases: adesão, granular release e agregação. Cada área é bloqueada por um determinado tipo de agente. Por exemplo, o Plavix, ele vai impedir a ligação do ADP, né, que é a agregação, né? A aspirina, a produção de ciclooxigenase e produção de tromboxana 2, que vai liberar a adesão e agregação, e vai estimular também a trombina, que também estimula a coagulação. Então, cada agente vai agir de um determinado local dentro da plaqueta. Uma coisa muito interessante, que geralmente o ortopedista adora fazer, é tempo de sangramento. Já tem vários estudos mostrando que o tempo de sangramento não é a forma correta de você medir, por vários motivos, né? A função plaquetária, o teste é muito variável, né? Porque ele é feito, faz um cortezinho no bulbo da orelha, de 10 milímetros, e aí a pessoa fica enxugando aquilo ali, né? Até parar de sangrar. Depende muito da profundidade, né? Da profundidade, de quão sharp a agulha for. Então, existe uma intervariabilidade muito grande, né? E pode ser afetado por várias coisas, como von Willebrand, função plaquetária, quantidade de plaquetas. Então, não é um teste fidedigno. Em relação à coagulação, né? Intrínseca, extrínseca, eu vou colocar várias vezes aí, até porque vários agentes estabelecem, vão impedir a coagulação em determinadas áreas. Então, eu vou colocar várias vezes, quanto mais a gente vê, mais a gente lembra, né? Então, intrínseca, extrínseca e comum. Como é que a gente mede? Tá? Eu vou deixar uma coisa bem, bem fácil para lembrar. Quando eu falo de partial tromboplastina é esse extrato que tira, acho que do extrato de cérebro de coelho, tá? E é uma coisa que coagula muito rápido. Então, ele coagula muito rápido, são 12 a 14 segundos, ok? Então, geralmente, a coagulação, se você botar o sangue ali num tubo, você coloca, segura e deixa ali, vai mexendo. Geralmente, ocorre de 4 a 8 minutos, ok? Esse é o tempo da coagulação de formar o coágulo, normal. Como é que você ativa a coagulação? Ativa fazendo esse extrato de cérebro de coelho, que é a tromboplastina, que é extrínseco ao plasma. Então, ele vai ativar a trombina, ok? Rapidamente, e vai coagular em desde 4 a 8 minutos, em 12 a 14 segundos. E o outro é o tromboplastina parcial, porque não existe essa coisa extrínseca do plasma. Por exemplo, fosfolipídios, por exemplo, cortou, né? Cortou a pele, a presença de fosfolipídios vai ativar a coagulação. Eles colocam essa kaolin e vai fazer uma ativação parcial, partial thromboplastin. Então, é parcial, que não é tão rápida. Você vê que é de 26 a 33 segundos. Quando é a tromboplastina, que é muito mais potente, é muito mais rápido, metade do tempo. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente chama de extrínseca quando é uma coisa fora do plasma, ou seja, o cérebro de coelho lá colocou e muito mais rápido, 14 segundos. A intrínseca, fosfolipídios, que é o PTT, parcial. A tromboplastina é o prothrombina time, ok? A gente vai falar sempre essas coisas e é importante saber, né? Porque a heparina vai agir na extrínseca, o cumarínico vai agir na intrínseca, no PTT. E por aí vai. Prolongação dos dois, um problema na coagulação. Normal. Esse é meus sunsets lá em Wisconsin. Estou sentindo falta de Wisconsin demais. Agora está frio, né? Mas isso aí é o verão lá, muito bonito. O Leandro Brown já foi lá me visitar. Pai e filho, os dois. Foi um prazer. Tá? E quando vocês quiserem, quando eu estiver lá em Wisconsin, será um prazer receber vocês também. Vamos lá. Então, vamos falar de cada área. Ainda tem um tempinho, sim.
vou falar primeiro do que causa mais controvérsia, que são os agentes antiplaquetários, ok? Então, a gente vai falar primeiro dos COX inhibitors, ok? Que são os anti-inflamatórios. Vamos lá, aspirina. Há vários casos de hematoma epidural, tá? Usando o não-steroidals, ibuprofeno, naproxeno, e cada um deles é diferente, viu? Eu vim saber que, por exemplo, o naproxeno é muito mais potente do que o ibuprofeno. O naproxeno é mais potente que o indometacina. E por aí vai. E existe também uma variabilidade genética também. Tem pessoas que são muito mais sensíveis a um determinado agente do que o outro. Mas o naproxeno, por ele ser muito parecido, um salicilato com aspirina, ele tem um efeito maior, tá? Até hoje não há nenhum caso com o uso de celecoxib ou Vioxx, né? O COX-2 inhibitors. Então, totalmente seguro, você pode manter essa medicação. A ACIP, a ICIS, na época em que eu estava avaliando isso aí, agora eu não sei, mas o último que eu vi era 2013, 2015, eles falaram continuar qualquer procedimento. O da Astra já estratificou o risco, ok? E existem vários, Vandermeulen, Delga, mostrando casos de hematoma epidural apenas com o uso de NSAIDs. Então, vamos lá. Quais são... Eu coloquei, como eu estava dando as aulas, eu fui colocando os guidelines de cada região e o que preconizava, né? Por exemplo, o espanhol falava que não precisava parar. Já o alemão, baseado em alguns estudos de Gogerten, pedia para parar por 3 dias. Entendeu? Então, cada região, a ACIP americano, dizia que não. Inclusive, o Lax era extremamente... E eu entendo por quê. Por quê? Porque o estresse, a inflamação, a dor crônica e o estresse por si só é extremamente coagulante. Impressionante, né? O nível, a elevação de catecolaminas circulantes vai inibir a produção de prostaciclinas, que são vasodilatadoras. Além disso, vão aumentar a produção de fibrina, de trombina, ou seja, é muito maior pró-coagulante. O próprio estresse por si só, ele é pró-coagulante e ativador de plaquetas. E existem vários receptores, geralmente beta-adrenérgicos, em que a catecolamina vai estimular a produção de mais fatores de coagulação e inibir a produção de prostaciclina, que é vasodilatadora. Então, pacientes que estão com dor crônica, um processo de ansiedade, depressão, somatização, estresse, vão estar maior pró-coagulantes do que não. Então, são pacientes que têm muito maior risco de eventos tromboembólicos, né? De quê? Infarto do miocárdio e stroke, né? De acidente cerebrovascular. Então, é importante você saber isso, porque uma decisão pode levar um paciente a fazer um stroke, que eu já vi, de nosso caso, a gente fazia muitos procedimentos. Já tivemos 2 casos, não pacientes meus, que fizeram um stroke, né? Porque interromperam a aspirina para fazer acho que foi um eletrodo, e tivemos 3 casos de hematoma peridural, ok? Com eletrodo. Então, é aquele, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? Mas a recomendação atual é para pacientes de alto risco, que é aqueles que eu falei para você, eletrodo, morfina, dorsal root ganglion, epiduroscopia, vertebroplastia. A recomendação é interromper a aspirina 5 ou 6 dias, ok? E para alguns procedimentos de risco intermediário, quais são eles? 2, peridural cervical e gânglio estrelado. Então, acho que é importante a gente tentar colocar isso na nossa prática diária, ok? E isso é para NSAIDs, ok? Para anti-inflamatórios. E para a aspirina, depende. Se for a aspirina, né, primária ou secundária, a maioria dos guidelines pelo mundo, na época, a maioria deles não era para não parar, tá? Mas o da Astra, já em 2015, 2012, quando foi feita a pesquisa, muita gente parava, mas não existiam guidelines, provavelmente dito. Mas em 2015 já recomendava, em 2008 ratificou isso aí.
tá bom? Então, alto risco você interromper. Se for profilaxia secundária por causa de angina estável ou por alto risco de eventos tromboembólicos, você discutir com quem está prescrevendo e discutir para você até dividir o risco caso aconteça algum problema. Ok? Vamos lá. Agora eu vou falar das coisas mais fáceis e no finalzinho a gente fica um pouquinho para perguntas e respostas. Plavix, né, que são os receptores, o inibidor, né, do receptor ADP, ou seja, a função agregação plaquetária. Então, bem semelhantes. Você vê aqui, ó, o guidelines alemão, espanhol, austríaco, belga, todos eles de 7 dias. Ticlopridina, 14 dias, né? Então, o Andrews, lá de Wisconsin, ele fez vários procedimentos e isso ele fala para você parar para procedimentos de alto risco. E serve epidural cervical e bloqueio do gânglio estrelado, ok? Pela ASHRA. Intermediário e baixo risco, mantém, ok? Então, vai fazer um medial branch block, torácico, lombar, sacroiliaco, injeção, mantém o Plavix. Vamos lá para a parte de anticoagulação. Cumarínicos. Parar em torno de 5 dias, ok? E o INR abaixo de 1.4, ok? Da onde é que vem o cumarínico? Eu não sabia disso. Você vê que é de Wisconsin, né? A história começou foi no Midwest, né? O gado comia uma determinada planta e começava a sangrar. E aí eles foram investigar, existia esse clover, né? E era anticoagulante. E aí em 48 foi criado para matar rato, né? Então o rato morre porque ele tem hemorragia interna. E foi um componente foi criado pela Wisconsin Alumni Research Foundation, né? Que é da Universidade de Wisconsin. E então você tem o WARF e ARIN do cumarínico, então por isso que é warfarin, né? Então viva Wisconsin, né? E o que vai impedir são os de vitamina K dependentes, né? Fator 2, 7, 9 e 10. Reversão da vitamina K, né? E fresh frozen plasma. Essas minhas duas menininhas, quando o pai era herói, amavam o pai, e agora estão mais... Aqui a Paloma estava com 15, 16 e Hannah estava com 13. Né? Eu tenho que pegar uma foto mais recente. O warfarin, como eu falei com vocês, interrompe apenas para alto risco, procedimentos de alto risco, ok? E 5 dias, INR de 1.4. Fator 10, inibidores de fator 10. Como é que a gente sabe? A heparina é um deles, né? A heparina, né? 24 horas, né? Profilática, 12 enoxaparina, 24 horas. E agora existem os novos, né? Que é o Rivaroxaban. Por que é Shaban? Shaban, porque é o fator 10, ok? O fator 10, então, Rivaroxaban, ele vai agir sobre o fator 10. Que é o Xarelto. E você impede 5 meias-vidas, 5 meias-vidas dá em torno de 4 a 5 dias, ok? 3 dias. Da Bigatran, Gatran é fator 2, que é a trombina, que é o mais potente de todos os dos fatores de coagulação. E é o Pradaxa, que é 4 dias, ok? Seriam a meia-vida de 12 horas, então vezes 4, né? 4, 5 meia-vidas vão dar 4 dias. Vou passar aqui o warfarin, né? Os fatores da coagulação, fator 2, 7, 5 e 10, né? E os Rivaroxaban, fator 10, da Bigatran, fator 2, heparina, fator 10.
Então, é importante você ser agressivo para limitar o dano, né? Porque compressão geralmente vai comprimir a parte anterior, causando paraplegia. Vários estudos mostraram que se você não interromper, fizer descompressão dentro de 8 a 12 horas, o paciente pode ter lesão permanente. Graças a Deus, meu paciente ele não teve nenhuma sequela, mas precisou de uma laminotomia para fazer uma descompressão. Então, um paciente que entra bem e você manda para o centro cirúrgico. É uma coisa muito traumatizante, então é importante isso. Então, hoje, eu acho que eu iria conversar com o cardiologista e não fazer o eletrodo, caso esse paciente não possa interromper a aspirina. Se eu achar que o risco é maior, né? E esse paciente, ele era jovem, sexo masculino, não sei, talvez, eu não lembro se ele estava tomando também antidepressivo ou não, mas é bem possível que tenha, eu não lembro disso. Então, revisão, alto risco, você vai interromper a aspirina, vai interromper o warfarin, o Plavix, ok? Alto risco, eletrodo, bomba de morfina, vertebroplastia, epiduroskopia. Intermediário, hoje, medial branch block, apenas cervical e baixo risco, o estudo do Andres, lá de Wisconsin, torácico, lombar, medial branch block, é baixo risco. Então, você não tem que parar nada, ok? O artigo é free, esse artigo é free na internet, você coloca aí o Naruse 2018, Regional Anesthesia é free. Essa tabela é importante ter, eu acho que é legal de ter no seu consultório, para você ter uma ideia. E é importante, eu acho que é importante seguir porque eles fizeram um trabalho muito bem feito nesses últimos, vamos dizer, 10 anos, para chegar a mais ou menos. É claro que é um trabalho contínuo, né? Mas eu achei muito interessante. Isso aí, obrigado. Tem 5 minutinhos para a gente fazer perguntas e respostas, falar do que vocês quiserem. Espero que tenha adicionado um pouquinho mais de informação no que a gente já... Tento sempre passar um pouquinho mais do que o que a gente já aprende assim no dia a dia. Ô, Marco, parabéns, viu? Maravilhosa apresentação, muito didática. Você tornou você sabe que é uma prática difícil, né? E uma compreensão não é fácil, realmente. Você deixou bem claro para todos aí. Muito, muito obrigado, parabéns, viu? Nada. Isso é importante, realmente, para os nossos alunos, né? O pessoal começa porque... E eu tento passar assim um pouquinho, eu vejo o pessoal aí da intervenção, vocês são muito bons e a parte de ensinar o procedimento por si só, né? A parte de ensinar e pegar na mão e fazer, eu acho que isso aí, vocês são exemplares com isso. Eu acho que tem pouco aula em relação a complicações e certas indicações e contraindicações. E por isso que eu me atenho muito a isso, principalmente nos cursos, que o pessoal sai meio que valentão, né? Acha que já sabe, já domina a técnica, tem boa mão, e aí é aí que você acaba tendo problema, né? Quando você começa a ficar muito confiante e você tem uma mão boa, já conhece o procedimento, mas existem coisas inerentes da nossa medicina, né? do paciente, propriamente dito, que tem que ser levadas em consideração. Sim, Por isso e que eu gosto muito desse tema. outra coisa interessante, Marco, que você vê, geralmente, o pessoal que está começando no intervencionismo, não é só o aluno, mas às vezes até já é formado há mais tempo, mas está começando no intervencionismo, tende a desvalorizar um pouco o procedimento em termos de invasibilidade, né? Isso, exato. Exato. E o hematoma peridural é uma coisa que a gente não deseja nunca, né? Especialmente porque o tempo para atuar, e às vezes no sistema brasileiro que você tem que correr o paciente atrás de uma... estaria paraplégico. Meu paciente É, estaria paraplégico aí. sim, com Não certeza. Então, eu acho que outra coisa que, além disso, essa complementação, é que às vezes a gente vê
que você mesmo pegando algumas orientações, existe o app da ASRA, né, que o pessoal usa muito para ver, posso suspender quantos dias, tal. Nem ele legal. coloca o grau de risco daquela divisão, que Ele faz não coloca, não? diferença, porque, Entendi. na verdade, não é só um acesso ao neuroeixo, A existe um gente acesso específico, que nem a peridural para aspiração eletrodo, você está fazendo uma invasão que vai provocar, com certeza, um grau de sangramento dentro do espaço peridural. Você está invadindo ele com um elemento estranho, que é o eletrodo, né? Exato. E a gente costuma dizer para o pessoal que não tem elasticidade nenhuma dentro do canal medular, não é Não, verdade? Então, qualquer outro lugar que você tenha uma distensão, alguma coisa, ainda tem, algumas vezes, uma elasticidade. Ali, não. Então, as exatamente. consequências são gravíssimas. São gravíssimos. E eu acho que é importante, porque você é um ícone aí, você ensina, e agora a Cecília também já está começando a ensinar outros alunos, é importante, vai começar aí a graduação aí, não é? Pode falar da UERJ. Então, Perfeito, é perfeito. importante ensinar o pessoal meio que fica meio malboro, entendeu? Eu vejo isso aqui nos Estados Unidos, eu vejo isso, e acredito que no Brasil seja muito semelhante. O pessoal fica muito confiante e não consegue realmente ter a sensibilidade de saber que você está colocando uma agulha numa área muito nobre, né? E ser um paciente idoso, mulher, com hipertrofia do ligamento flavum, ser um eletrodo, ser um procedimento de altíssimo risco. E você não parar, por exemplo, a aspirina por 6 dias, eu acho que não sei se é considerado iatrogenia, mas pode ser considerado uma negligência, se você não estabelecer o cuidado propriamente dito daquele, não saber realmente estratificar o risco daquele procedimento. Marco. Fala. Tudo bom, Alexandre? Alexandre, cara. Você tá bom? Oi. Fala, pode falar. Tá. Marco, é muito interessante vários pontos que você colocou. Inicialmente, você vê tudo através da história, né? Você vivenciou muita coisa, né? Isso. Você pegou durante a sua formação todo esse seu crescimento profissional, você pegou mudanças de direcionamento, introdução de novos fármacos, uma melhora no conhecimento, no mecanismo de ação. Então, assim, a história vai trazendo esse background que não pode ser desmerecida de jeito nenhum. Então, quando existe uma recomendação científica, você tem que ficar muito atento, porque foram problemas que outros colegas nossos já passaram. Exato. E estão simplesmente nos ajudando a não passar pelo mesmo tipo de coisa, né? Exatamente isso. Uma coisa também, por exemplo, a vida média da plaqueta é de 10 dias, né? Isso. Então, a partir do momento que você chega a 10 dias, quando você para um fármaco, talvez isso seja um futuro no consenso, porque você vê assim, você até mostrou em tabela, alguns fármacos, por exemplo, você vai precisar 10 dias, enquanto outros países falam 14 dias. Então, com a vida média 10 dias, se o paciente for um paciente normal em relação à sua produção de plaquetas, tem paciente problemático, síndrome antifosfolipídica, e assim vai. Bom, então, se ele for normal, então com 10 dias você já tem 40% de atividade plaquetária. Então, você parou o que você parou, assim, na dúvida, pro réu, vamos dizer assim. Aqueles que ainda não estão muito conhecidos, eu acho que 10 dias realmente, você viu que na tabela que você mostrou, talvez acho que de 6, 5 estão 10 dias e um está ainda 14. Mas vai chegar nos 10, vamos aguardar. Mas acho que vida média plaquetária, não é? E eu acho que uma outra colocação que você colocou também é que as pessoas saem corajosas, né? De, às vezes, vão aprender a fazer um procedimento e assim, a gente fala, o bom senso e o medo, todos nós temos receio quando você está perto de um vaso importante. Exato. Então, o conhecimento da anatomia é, assim, crucial. Vou dar um exemplo.
mesmo que você vá fazer, que você não não tem paciente tomando antiplaquetário, nem anticoagulante, associação dos dois, mas é um paciente, por exemplo, com câncer de pâncreas e você vai fazer um bloqueio neurolítico do plexo celíaco. A agulha que vai do lado direito, ela pega a veia cava. Exato. Se você errar aí 3 milímetros, a do esquerdo pega a aorta, vai ser mais trágico. Então, assim, todo esse conhecimento na hora anatômico é de extrema importância. Então, junta, a gente, na verdade, o que a gente gostaria de passar, a gente fala isso porque nós estamos há mais de 35 anos fazendo esse tipo de coisa, e passamos por várias coisas. Eu já tive hematoma epidural, entendeu? Em um caso, nesses 35 anos. Mas é dramático, não é? É dramático. São coisas assim que quando você passa, você nunca mais você quer ver o acontecimento da coisa, não é? Perfeito. A colocação é perfeita, exatamente isso. E você tenta passar para os mais jovens um pouquinho dessa experiência, tipo assim, poxa, eu não quero que você passe por isso, né? Sim. Então, assim, não invente moda, é a frase que eu coloco no primeiro dia de aula. Eu falo assim, aquele que resolver inventar moda está fora, porque, assim, as guidelines são realmente para proteção da gente. O resto que existe é investigação científica, que você está num trabalho já protocolado numa comissão de ética e você vai fazendo outras coisas com autorização, mas, por exemplo, o que todos, entre aspas, nós intervencionistas já sofremos, entre aspas, nesses últimos 30 e tantos anos, então é tudo como se fosse assim, uma experiência grande que você não quer que aconteça com ninguém. Né? Então, até você falou, ó, fica no bolso, né? Leva com você a tabela. Leva com você a tabelinha. Não é obrigada a decorar tudo. Agora, agora, interessantíssimo. Olha o fato de você ter comentado dos antidepressivos, né? Com efeito. E vamos acrescentar os fitoterápicos, Marco? Exato. Que está super comum. A paciente come alho, né? Curcuma, alho. Então, assim, são substâncias que às vezes potencializam, podem, quiçá, se relacionarem ao fato de potencializar um ácido acetil salicílico, quando você tem só ele em utilização, não é? E, então, de repente, isso é um fator. Então, assim, a abrangência, né, que a gente tem de pensamento, né, Marco? Mas eu, assim, adorei a sua aula, viu? Gostei muito, eu gosto muito dessa visão histórica da coisa, sabe? Eu quero passar isso aí, isso. Experiência mesmo do que eu passei e por que eu cheguei a esse ponto agora e nesse tópico, sabe? Para tentar passar isso para os alunos. E fica aqui minha oferta. Se precisarem de alguma ajuda em termos de quando for dar aula na pós-graduação, eu dou aula para o pessoal em relação a isso, tá? Aos alunos novos. Porque o que às vezes eu fico muito preocupado na nossa área é que todo mundo quer ser médico da dor, né? Todo mundo quer botar agulha, né? Por causa da questão financeira, quer botar agulha. Mas o pessoal faz, às vezes, um curso, de, sei lá, de final de semana, e acha que pode sair fazendo o procedimento. E não é bem por aí. Né? Marco, eu queria conduzir uma coisinha aqui, meu amigo. Passar a palavra para o Igor depois, Zé? Passo sim. Eu queria, na verdade, a minha ideia, Gabriela, agora é fazer uma perguntinha para eu ouvir rapidamente a resposta de todos. Inclusive, quem está aí com a gente aí é o Alexandre Mil também, que agora ele está online aí. E eu queria aproveitar e fazer uma pergunta baseado até na própria aula do Marco aí. O Marco, a gente que nasceu no intervencionismo, nós fizemos muito procedimento com o raio-x, né? E existe uma transição e até hoje os colegas que praticamente fazem um tratamento basicamente com eco-guiado, né? Então, muitas condutas se colidem no sentido de prática individual, tá? Tanto de evidências de segurança e de eficácia, mas com técnicas de acesso diferentes. Então, por exemplo, há muita migração da pele dural cervical. Vou pedir para o colega
Oswaldo Viana, desligar o microfone, por favor. Oswaldo. Então, há muita migração, por exemplo, de uma peridural cervical, que eu fiz muito, né? Para ser feita, de repente, um bloqueio perineural ecoguiado, onde você coloca o Doppler antes do acesso à raiz externa, não é um forame que você vai fazer, é um perineural, para ver se não tem nenhuma artéria radicular na frente. E também hoje, Marco, a gente fala muito do procedimento do gânglio estrelado, do bloqueio, sendo guiado pelo ultrassom, que para mim é a grande diferencial, é uma coisa assim que a gente que começa a fazer, você sabe que praticamente é impossível você fazer sem correr risco de outra maneira. E a gente fez muito isso no passado, não é? Então, eu queria fazer uma pergunta individual no seguinte sentido. Eu vi que no seu guideline você cita o estrelado. Além do estrelado, eu vou acrescentar não o foraminal cervical, mas o perineural, que é um bloqueio aceito dentro dos procedimentos, né? E eu queria saber se você, fazendo ele hoje ecoguiado, você manteria, vocês, colegas da mesa, ele dentro daquele risco maior, porque a gente tem hoje a possibilidade de colocar o Doppler no ultrassom e tornar esses procedimentos mais superficiais e menos medulares, vamos dizer assim, menos centrais, tá? Por favor, Marcão, se quiser começar. Começa então. Eu vou dar a primeira resposta formal e depois eu vou dar a minha experiência pessoal. A resposta formal é, dentro dos guidelines, não tem nada dizendo em relação se a técnica é feita por fluoroscopia ou por ultrassom. Então, a estratificação de risco é feita paciente, né, patient e procedimento. Mas a técnica ainda não existiu ainda nenhum estudo que mostrou, que eu saiba, que tenha comparado, por exemplo, bloqueio estrelado com fluoroscopia, bloqueio estrelado com ultrassom. Então, isso é até uma ideia muito boa para fazer isso aí a nível de procedimento. Você vê que é um cara, eu conheço esse Andrés, ele é de Eau Claire, tem uma clínica privada e publicou, e ele nada mais nada menos do que ele tabulou, fez a database dele, tabulou e publicou o que ele fez. E eu sei que ele fez tudo com fluoroscopia. Então, a nível de ciência básica e de dado, não existe nada dizendo em relação à técnica, né, de se é fluoroscopia ou ultrassom. A nível pessoal, eu acredito que seja mais seguro sim, tá? Se eu vou alterar o guidelines e dizer, não, eu fiz por ultrassom, então é mais seguro, aí por isso eu mantive a aspirina, eu não sei se eu vou tomar essa postura ainda, né? Até porque eu tenho uma tendência, por já ter tido uma complicação séria, de sempre minha tendência, o meu bias, é sempre interromper a aspirina. Eu estou falando aspirina porque as outras coisas a gente sabe que, né? Por exemplo, com marine você vai interromper 5 dias, ou você vai interromper parina, você vai interromper por tantas horas, 4 horas, ou enoxaparina, 24 horas. Mas a nível de aspirina e anti-inflamatório, eu diria que eu tenho a tendência a interromper. Essa é a minha experiência pessoal. Eu acho que o risco é maior manter do que interromper. Agora eu deixo o pessoal responder aí na mesa. O que o pessoal vamos ver a Cecília. Fala, Cecília. Fala mesmo. Cecília, o que você acha? Vou colocar aqui que me mandaram uma mensagem para colocar de volta o aplicativo Asra Coags, que a gente baixa e escolhe aqui o que você vai pesquisar, se é o guideline de anestesia regional ou o guideline de dor. E aí, quando seja de dor, viu? É importante que seja de dor. De dor, De dor. E aí, quando você clica, você consegue obter até o guideline inteiro. Mas uma coisa que é isso que é super importante, né? Que Marcos, que é um amigo muito querido,
ele estava comentando, toda a estratificação aqui não leva em consideração método de imagem. Não. E mais, com relação à técnica, se você está fazendo apenas o bloqueio, só quando é facetário eles colocam a radiofrequência. Isso. Mas, por exemplo, não entra se você vai fazer uma crio, se você vai fazer uma pulsada. Então, procedimentos que são mais demorados, usam cânulas, né, mais calibrosas, isso não é considerado no guideline. E Não, também... não ainda, né? Talvez Oi? vai sair a terceira edição em que isso aí vai ser analisado no futuro. E outra coisa, não é considerado também essa questão que você faz sítios diferentes e faz multinível, porque isso também é uma diferença muito importante. Exato. Assim, eu tive uma complicação que para mim bastou, foi uma paciente oncológica que eu fui fenolizar intercostais em níveis diferentes. Ela não tomava anticoagulante, mas assim, nada demais. Uma coisa que não é considerada aqui, na verdade, no paciente oncológico, por exemplo, se você setar, né, aqui o amarelinho, tem um verde que é liberado, né, tudo mais tranquilo, que é o de médio risco, aí você coloca aqui o que eles consideram, idade avançada, acho que aqui a luz, né, não tá favorecendo. Idade avançada, história de tendência a sangramento, uso de agentes antiplaquetários, anticoagulantes, cirrose hepática, doença hepática avançada, doença renal. Mas, por exemplo, paciente oncológico, essa paciente minha foi o seguinte, eu fiz em níveis diferentes a fenolização de intercostais, porque ela começou a ter aquela intolerância ao opioide, eu fui fazer porque ela tinha que fazer sessão de quimioterapia. E aí eu fiz, ela foi para a quimioterapia, na quimioterapia, mas vomitou loucamente. Além de tudo, fez um hematoma, ficou neutropênica, infectou o hematoma e teve que internar para fazer antibiótico terapia venosa. Eu não usava nenhum anticoagulante, não usava nada. Então, assim, quando a gente para pensar, eu acho que a gente tem que ser muito, e imagino quando você fez as considerações, né, naquele período que você conta aí o puxão de orelha, que você estava super na sua razão. Exato, né? Foi puxar a orelha, exato. Porque, assim, a gente faz uma coisa multinível, às vezes, né, segmentos diferentes, substâncias diferentes, métodos diferentes, às vezes ao mesmo tempo, ainda mais quando a gente trabalha com convênio aqui, que a gente tem aquela one shot para você fazer coisas simultâneas, você tem um risco absurdo. Então, ainda que você não vai implantar nada, você vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, acho que a gente, quando olha ali que está amarelinho, tipo, pode ser, de repente vamos dar um jeito, ele é vermelho. Então, acho que essa revisão, que tem que considerar tudo isso, né? Acho que vai dar um apoio maior, porque eu fico um pouco com a impressão de que aquilo foi o pensamento meio anestesista de ser, vamos fazer uma peridural, tirar a agulha, passar um catéter e tirar, ou vamos fazer uma hack e tirar, a gente vai fazer tantas coisas, né? Então, depois que eu tive esse evento na minha vida, eu sou super, e como acabo trabalhando com clínico, cardiologista, eu jogo para o time, eu falo, temos um problema aqui para resolver, vamos resolver junto, porque senão é um fardo muito pesado para a gente carregar, porque a gente está ali para ajudar, né? A gente está fazendo um procedimento que é para melhorar, não é para piorar. E né, a gente já ter essa possibilidade é muito complicada. Boa, boa. Muito bom. Gabriela, quer, por favor, também colocar seu... Cá estou. Gostei do pensamento meio anestesista de ser. Nunca tinha ouvido isso. Achei interessante. É um fato. Fala, José. Nós vamos dar chance. Se você tinha alguma coisa para dizer dessa, porque são várias sugestões, eu achei interessante. Na verdade, não só antes de eu deixar você falar, completando o que a Cília falou, na verdade, Cília, esse guideline foi feito para uma realidade que também não é a brasileira, né? Que a brasileira faz isso que você falou, nós fazemos múltiplos níveis, vários procedimentos, num procedimento único, num momento único, né, de cirurgia. E você sabe muito bem que nos Estados Unidos e Europa se faz procedimentos mais separadamente, né? Não faz esse pacote de procedimentos que nós fazemos. Né?
Gabriela, por favor, Excelente desculpa. colocação. Excelente Não, colocação. era só o comentário em cima do comentário da Cília, achei interessante. Se você quiser passar a palavra para os nossos colegas, o que você acha, Zé? Tá. O Alexandre Mil está aí também, Alexandre. Pode falar, meu amigo. Pois é, boa noite. Bem-vindo à mesa. Obrigado. A gravata bonita, Mil. Tá bonito aí. Agora que eu vi aqui que eu tô com... eu tô aqui desde o início, assim. Eu peguei o vinho do Marcão. Marco, obrigado, viu, cara? Obrigado Primeiro você, rapaz. Não, eu pensei cara, que você vinha de Abadá. Eu pensei que você estava ali atrás do trem elétrico, vinha de Abadá aí, tudo. Quem dera, cara. Veio de gravata. Olha aí. Hoje eu estou trabalhando desde cedo. Peguei um avião ali. O voo foi. Eu peguei no momento que você começou a falar do vinho, eu consegui pegar o. Que bom. Mas, assim, o Igor está querendo fazer uma pergunta também. Eu só queria falar algumas coisinhas. Assim, eu ouvi tudo, eu achei fantástico assim, as colocações, mas tem algumas coisas que eu gostaria de acrescentar mais para enriquecer, talvez, a discussão. Por exemplo, nós aqui no Brasil, Marco, diferente dos Estados Unidos, né, de fora, a gente tem um acesso à medicação na farmácia de forma diferente. Né? Então, assim, o uso de anti-inflamatórios, por exemplo, ele é muito mais comum na nossa população do que fora. Então, assim, eu fiz um estudo, foi até muito interessante, os pacientes não consideram o uso de anti-inflamatório, por exemplo, como medicamento. Ele usa isso de forma quase que aleatória, sabe? Então, ele está com dor, ele toma, ele está com dor, ele toma. Então, mesmo você suspendendo, quando você pergunta para o seu paciente ou você prescreve para o seu paciente, você sabe de forma muito fácil se ele está usando anti-inflamatório ou não. Eu acho que dentro dessas drogas todas, se a gente usar anticoagulante, inibidor plaquetário, todas as drogas, né, de uma forma geral, as únicas que passam desapercebidas para nós de uma forma muito mais fácil é o anti-inflamatório, é o antidepressivo e o fitoterápico, que foi lembrado pela Gabriela de uma forma brilhante. Os pacientes não consideram o uso de fitoterápico como medicamento também. Né? Então, assim, você vai ver o paciente está usando medicações que ele não considera como medicamento e a gente tem que orientar. Então, essa busca, né, em relação à prevenção da complicação, ela tem que ser um contínuo, sabe? Eu acho que tem que ser... Tem alguém com o áudio ligado? Eu acho que é o Oswaldo mesmo. Oswaldo, eu pedi para desligar o áudio para a gente poder... Aí, obrigado. Senão fica dando barulho de fundo. Então, assim, eu acho que essa questão em relação ao uso do medicamento, né, inclusive do fitoterápico, tem que ser lembrado. E uma outra questão que eu queria colocar era, deixa eu ver, eram duas coisas que eu lembrei e agora eu esqueci. Eu fui guardando durante os manipulados, a Claudinha está falando aqui dos manipulados, que também a gente não considera. Agora eu me esqueci. Mas em relação à pergunta do Zé, você lembrou de forma muito brilhante que o Pedline não cita a questão, né, método, né? Ele usa o grau de intervenção, né, e o procedimento por si só, né? Eu acho que isso fica muito claro. Mas a pergunta do Zé era assim, em relação à questão, né, especificamente, por exemplo, do perineural, né, cervical, se você for fazer uma analogia com ele em relação ao foraminal, você tem que realmente tratar como foraminal, né, independente do método que você está utilizando. Então, se você vai usar como foraminal, por exemplo, que é uma coisa que a gente nem faz mais hoje em dia, né, nem faz um foraminal cervical mais, mas se você for pensar nele como foraminal, você tem que suspender o anticoagulante e ponto. Né? Se eu vou pensar em termos de um bloqueio de plexo, como um bloqueio nervoso, por exemplo, de plexo, né? Apesar de você estar fazendo na saída da raiz, você está fazendo fora do neuroeixo, você está fazendo como se fosse um bloqueio de plexo. Então, ele entra no baixo risco, ele entra dentro da categoria baixo risco. Então, teoricamente, não precisaria suspender. Então, assim, se você for pensar, né, como um bloqueio de plexo, não seria necessário. Se você for pensar como um bloqueio foraminal, seria necessário. Eu, na minha experiência, não suspendo. E eu vou explicar por quê, que era a segunda coisa que eu queria falar. É que existem alguns estudos, né, que foram citados, e o Marco até acabou falando, né, de forma sucinta, porque senão também a aula dele ia durar 2 dias, né, Marco?
sobre a questão da suspensão, das drogas. Então, o Marco falou que ele teve uma complicação porque o cardiologista não permitiu. O paciente tinha uma angina estável, usava a aspirina e o cardiologista não permitiu. E ele optou por fazer o procedimento com esse risco e teve a complicação. Então, a gente tem que lembrar também que existem alguns estudos mostrando que quando você suspende a prevenção, o número de procedimentos, de complicações aumenta muito, muito. Então, essa suspensão, ela não pode ser aleatória, gente. É isso que eu queria falar, sabe? É porque a gente fica com medo da droga com o nosso procedimento, viu, Marco? E eu acho que isso é muito natural, né? A gente quer se defender e tudo, mas do mesmo lado, se você suspende e tem a complicação pela suspensão, ela é uma complicação sua. Não é uma complicação direta do procedimento, mas é uma complicação da sua decisão em suspender. Correto. Então, se o paciente faz um AVC... Exato. Se o paciente faz um AVC, né, se ele faz uma complicação, se ele faz um infarto, né, isso é uma complicação direta do seu procedimento, porque você suspendeu para isso. Então, essa decisão ela tem que ser totalmente compartilhada com aquele que indicou. Sabe, a conclusão que eu queria chegar era essa. Olha, indicou porque tem uma trombose venosa, toma um rivaroxabana, o que nós vamos fazer? Vamos entrar com o Clexane, vamos discutir com um colega, vamos fazer uma ponte. Ah, não, o paciente tem uma angina, ele está anticoagulado, duplamente anticoagulado, toma ticlopidina com aspirina, e aí? O que a gente vai fazer? Ele tem uma placa ulcerada na carótida, vamos tomar cuidado. Quer dizer, essa decisão, né, ela tem que ser muito consciente. Era isso que eu queria dizer. As duas colocações é que o paciente usa de uma forma que a gente não se lembra, né, e essa decisão ela tem que ser muito bem compartilhada se o paciente usa uma dessas drogas. Né? Obrigado, gente. Desculpa, falei demais. Não, você melhorou, viu, cara? Ótimo, sua aula foi top, cara. Não, esse é um tema difícil. É um tema difícil. Porque por mais que o guideline nos ajude, eu acho que deve levar em consideração a decisão médica final e a discussão entre especialistas é fundamental, não há dúvida. Não há dúvida. Viu, Marco? Dentro da nossa prática, a gente já teve duas coisas. A gente teve hematoma peridural e a gente já teve AVC e infarto. As duas coisas. Pois é. E a gente não pode esquecer que essa complicação, o AVC e o infarto, são complicações nossas. Exato. Porque você não é da sua agulha. Exato. Não é da sua agulha, mas é do Eu acho que o importante é a gente ensinar a nossa próxima geração dessa importância. A pensar. A decidir com sabedoria. Decidir com sabedoria. Eu acho que é isso que é a questão. Exatamente. Eu acho que o Igor quer falar. Não, eu só para completar aquela colocação... Já um tempão, coitado. Viu, Marcão? E eu também acho que o que o Mil falou, existem procedimentos que estão surgindo, na verdade, no intervencionismo é uma área muito viva, né? Então, o ultrassom veio acrescentar esse ganho que a gente citou, mas outras tecnologias e outros procedimentos que estão aí, e com certeza, aí que você tem que estar ciente do que está fazendo, essa consciência médica, né, da abrangência do estado do paciente, da sua invasão, até a Cília colocando vários procedimentos, às vezes você vai fazer um mínimo, e aí a decisão pode ser um pouco diferente, né? Uma visão realmente individual para cada caso. Né? Perfeito. Vamos ver então a pergunta do Igor lá, meu amigo. Vamos ver lá. Sobre o uso a longo prazo de anticoagulantes e neuroestimulação ou bomba intratecal. Qual é a recomendação aí, Marcão, no fim? Posso resumir a pergunta? Então fale, por gentileza. Fala aí. Boa, bem-vindo, Igor. Fala aí, Igor. Igor, muito obrigado. Igor, conta aí de onde você é. Eu não te conheço, eu sou o Marco. Fica muito Tudo bom? Muito feliz de conhecer. Prazer, Marco. Foi um prazer assistir sua aula aí, tema tão espinhoso, né? Meus parabéns aí por conseguir ser tão didático também na sua aula. Eu sou da intervenção também, eu sou neurocirurgião de formação, até fiz uma brincadeira com a Cecília, né? O jeito do neurocirurgião de ser é pior ainda do que o jeito do anestesiologista. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu não sei se existe dados ainda sobre isso, sobre o pós, né? Por exemplo, em relação ao SS, né, os eletrodos
medulares e as bombas intratecais, por exemplo, eu sigo muito o guidelines, que é um consenso, na verdade, da ANS, da Sociedade de Neuromodulação. Né? Então, lá, por exemplo, o paciente que toma xarelto, você suspende ali 3 a 5 dias, faz o procedimento e pode reiniciar com 24 horas. Por exemplo, é o padrão deles, no SCS, por exemplo, que eles consideram de médio a alto risco, né? O cerebral que seria de alto risco para isso. Mas a minha dúvida é o seguinte, eu não sei se existem dados, como é que fica a longo prazo? Existe algum dado de se aumenta o risco de sangramento nesse paciente a longo prazo? Porque, por exemplo, o paciente com eletrodo medular, não é tão raro o deslocamento do eletrodo. Então, é um paciente que fica ali, ele vai voltar, ser anticoagulado, vai ter um corpo estranho permanente ali, seja uma bomba intratecal ou um SCS em si, né? E esses deslocamentos, algumas coisas, provocam microtraumas, claro que a gente sabe, microsangramentos, claro que devem acontecer, mas, assim, existe um risco aumentado nisso a longo prazo? É algo que a gente tem que se preocupar também? Ou talvez não existam dados, né? Talvez precise mais estudos em relação a isso. Mas, assim, é um tema pouco falado também, né? Não se preocupa com a suspensão, com o retorno nos primeiros dias, mas a longo prazo, né? Aquele paciente vai ficar anos, né, com essa terapia, praticamente até o fim da vida dele, na maioria das vezes, né? E a minha pergunta é se vocês têm alguma experiência dessas complicações tardias, né, de pacientes anticoagulados com sistemas implantáveis, no caso, né, de neuromodulação para dor. Eu vou responder primeiro. Posso, Zé? Sim, por favor. Sim. Na minha experiência, Igor, na minha experiência, nunca li nada em relação... O ponto é sensacional. E eu estou aprendendo muito aqui, conversando com vocês e tudo, e vendo várias coisas, né, em relação à técnica, e seriam coisas que dão até para fazer um estudo muito bem... Dá para fazer um estudo aqui até. Em relação ao que você perguntou, Igor, não li nada, não sei nada em relação se aumenta o risco de hematoma peridural a longo prazo, ok? Concordo com você que deve haver, sim, um pouquinho de microtrauma, mas acho que o risco maior é durante a implantação e a remoção daquele corpo estranho, né? Tanto é que para dar um exemplo, a Regional Anesthesia já tem há muito tempo, desde acho que 92, vários guidelines em relação a colocação de catéter peridural. Claro que o catéter peridural é muito mais flexível, muito mais maleável, né? E nunca se teve nenhum problema paciente que tem um catéter peridural por um longo período de tempo, tá? E claro que é muito mais flexível, é diferente de um eletrodo. Eu acredito que seria muito semelhante ao de morfina, bomba de morfina, o catéter de morfina. Então, acho que o risco é mais durante a penetração da agulha e colocação do catéter e na remoção, tá? Eu não acredito que... Agora, em relação ao eletrodo, por ter sido um pouquinho mais rígido, talvez causa microtrauma. Mas nunca li nada, nunca vi nada em relação a isso. A segunda coisa, existem casos de pessoas que tomam fitoterápicos e alho. Inclusive, existe um caso que foi relatado na literatura de um cara que comia muito alho, acho que ele comia 3 cabeças de alho todo dia, para, tipo assim, antioxidante, e ele desenvolveu um hematoma peridural espontâneo. Então, existem hematomas peridurais espontâneos que são feitos, trauma, acidente de carro, né? E existe esse caso de que ingestão excessiva de alho. Então, será que esse paciente estaria no maior risco caso ele tivesse um eletrodo? Talvez, provavelmente sim. Mas existe alguma coisa publicada, algum guidelines para orientar isso? Que eu saiba, não. Eu passo a resposta aí para vocês. Gabriela, tem alguma consideração aí? Ou Cecília? Eu gostei muito. Gabriela, pode falar, Gabriela. Então, eu ouvi a pergunta do Igor, eu não havia pensado sobre isso, mas eu acho que eu concordo mais com o Marco. Eu, assim, pensando, a gente, de repente, o grande risco é durante o procedimento
Se a pessoa não for um atleta, não for uma pessoa que mexa muito essa coluna, o risco de ocorrer um microtrauma com posicionamento do eletrodo, acho que depois de um tempo deve ficar pequeno. Mas não sei, realmente, como é que vai fazer um estudo sobre isso, Igor? Difícil, né? É só coisa retrospectiva, né? É só retrospectiva. Podemos começar, né? Teria que fazer um retrospectivo e um prospectivo, né? Ou seja, a gente não tem a menor noção, é difícil pensar no que você perguntou. Eu vou citar uma coisa legal, eu vou citar uma coisa legal, que é o seguinte, isso é até interessante, viu, Igor? Não é o que você falou, mas é bem próximo. Eu concordo com o Marco, eu também nunca li nada sobre um hematoma tardio. Um paciente com sétimo DPO, por exemplo, quando você voltou já uma rivaroxabana para o paciente, você fez a ponte, tirou, implantou, voltou a rivaroxabana, o paciente no sétimo DPO fez um sangramento depois do implante. Eu nunca li um caso sobre esse, que eu acho que isso, quando virá como caso. Mas eu vou citar o caso que eu citei na literatura, que está registrado, que eu coloquei, que é um caso de xarelto, rivaroxabana, mas em associação com deficiência de cálcio. Como o xarelto ele é um inibidor da via do cálcio, né? Quando você soma dois fatores, retira dois fatores da coagulação, você acaba aumentando o tempo de sangramento. E aí qualquer pequeno microtrauma, então um paciente no nono DPO, depois de retornar o xarelto, fez uma hipocalcemia documentada e sangrou. Entendeu? Então, assim, aí a gente foi ver, por que esse paciente sangrou no nono DPO, né, usando um xarelto? Não era para isso acontecer. E aí a gente foi ver, era uma hipocalcemia. Então, eu estava pensando... a associação pode ser perigosa, sabe? Um paciente que use um fármaco, e, por exemplo, como o Marco citou, por exemplo, como alho, por exemplo, será que ele, ou, por exemplo, ele usa um medicamento que vai inibir a coagulação, um anti-inflamatório? Será que a gente usar um anti-inflamatório num paciente que usa anticoagulante pode aumentar a chance? Eu estou elucubrando, então eu estou extrapolando em cima desse caso que eu contei aqui. Será que... Eu não tinha pensado nisso, viu, Igor? Muito interessante. Mas eu estou pensando em outra coisa, Alexandre. Olha só, historicamente, o estimulador de medula ele foi usado pelos cardios. Ele era usado para tratamento de angina instável. Então, essa foi uma das primeiras indicações. E eles eles levavam o paciente para o hospital, entravam com um anticoagulante de curta duração, aí eles faziam a transição e depois de implantar o estimulador, eles mantinham, para a segurança do paciente, os eletrodos de estimulação na região torácica alta, né? E o antiplaquetário, quer dizer, então acho que a gente tem uma retaguarda aí, não é? Não, mas aí nesse caso eles usam um antiplaquetário em duas vias plaquetárias. Sim, mas eu estou dizendo assim, existe sim a possibilidade, inclusive, de você indica num tratamento de angina instável o quê? O implante do estimulador de medula torácica a nível de T1 a T4 e a manutenção do antiplaquetário. Então, sim. Não, o que eu estou falando... Igor, achei alguma coisa. Eu estou achando interessante assim, que se a gente somar, talvez, duas drogas que agem em vias separadas da população, talvez esse fator, assim, também não estou falando que estou só citando que é uma possibilidade. Eu estou citando uma possibilidade, a possibilidade de um caso real que aconteceu, que eu relatei. Então, a gente está só elucubrando, né? Exato. Isso não tem na literatura, né? Exatamente. Não tem. Nós estamos pensando em cima do que existe, né? Eu estou pensando assim, que eu acho que da agora para frente eu vou começar a tomar mais medo com essa associação. Obrigada, viu, Marco? Obrigada pelo medo. Obrigado, Igor, também. O Cecília, tem alguma consideração a fazer, minha amiga? Vai baixar a bola dele, a bola dele vai baixar. A bola de todo mundo. Demais. Vai ficar mais sábio agora. Cecília, tem alguma consideração, minha amiga? Isso aí. Mas esse que é o objetivo da conversa e passar essa informação para o pessoal. Usar os guidelines, usar os critérios, né? E ser muito cuidadoso, principalmente quando a gente ensina os alunos. A minha preocupação é muito grande quando eu vou
o Brasil, o pessoal pede para ir ao Brasil dar uma aula sobre uma coisa, e eu vejo que às vezes tem uns cursos de, entendeu? De um final de semana ou um curso de um mês, e o pessoal acha que é médico da dor, né? Isso me preocupa muito. Concordo, Marcão. Obrigado aí, viu? Nada. Eu não sei se alguém queria alguma consideração. Tem alguém mais pergunta? Eu não vi as perguntas, Zé. Eu não vi, eu fiquei preocupado dando a aula aqui, eu nem vi se a gente respondeu todas as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Oswaldo. É o seguinte, eu gostei muito da aula do Marco, né? Eu gostei, a parte que eu mais gostei da aula dele Obrigado. é quando ele falou uma coisa e foi criticado porque não estava no guideline. Eu acho, sinceramente, que o guideline ele está sempre atrasado, né? Em relação ao que você pode ver, né? E tudo. E uma coisa que não é comentada no guideline, por exemplo, agora eu tenho feito, já faço há algum tempo, o carro-chefe, né, da minha clínica são as denervações, né, que você faz as neurotomias com agulha de radiofrequência e tudo, e usava a agulha curva e tal. E agora eu comecei a usar refrigerada, e aquela agulha refrigerada, aquilo parece a espada do He-Man, perto das outras. É igual um longboard com uma pranchinha. Ela é muito grande, né? E ela é mais traumatizante, é uma agulha grossa. Você não consegue dar o efeito nela para posicionar tão bem como aquelas agulhas flexíveis, curvas, de gosto 18, né? O 22 e tudo. E aí você fica com medo. Eu fiz há pouco tempo uma denervação de quadril, que eu achei sensacional a resposta. E a irmã da paciente era uma cirurgião vascular, e eu fiquei ali com aquela agulha, acabei fazendo uma criablação que ficou muito boa, né? Eu fiquei com medo, porque quando eu era anestesista, a maior complicação cirúrgica que eu tive durante, assim, de passar sangue e transfusão, foi quando o cirurgião, no final de uma esterectomia, lesou a veia femoral, né? E aí eu falei, vou denervar, vou guiar, essa agulha é meia grossa, você não consegue bater de efeito com ela, mesmo usando ultrassom, via distância ali, da veia, artéria e tudo. Eu fiz a crio, né? Falei, pelo menos vou fazer, mas a crio também é muito grossa. E eu vi que esses guidelines que tem, eles não fazem muita diferença. Teve alguém que citou, né, em termos do tamanho da agulha, a Cecília acho que notou, né? Ela falou a agulha, o tamanho da agulha, a quantidade de procedimento, mas isso a gente fala nas aulas, você fala, não, a refrigerada é muito melhor, ela é muito melhor, mas aquela agulha é enorme, você não consegue às vezes posicionar tão bem e ela é mais traumatizante. Isso eu vejo que não está nos guidelines, assim, né? E agora eu queria fazer uma pergunta para o Marcos específica, que eu tenho um paciente que é um lutador de judô, bom e tal, ele quer fazer uma denervação de quadril comigo, só que ele botou uma prótese aórtica e ele toma varfarin. Qual seria a conduta assim, dele, né? E perguntar a ele porque esses novos procedimentos, tipo a denervação de quadril, que acho que é a mais perigosa de todas dessas novas, né? Que você tem artéria e veia femoral ali, no joelho é uma coisa menos perigosa, né? O ombro é menos perigoso, a faceta também, lombar, menos perigosa, teoricamente, mas que é preconizado a refrigerada para fazer ali no quadril, e não está nas cirurgias apontadas, não está estratificado o risco, né, no guideline, talvez por ser muito nova. É isso. Tá. Obrigado pelas considerações, obrigado por dividir a experiência, eu concordo com você muito, Oswaldo. Muita coisa. Da mesma forma, eu me senti assim, como você falou, em 2011, fui dar aula e tomei um puxão de orelha lá do Maticante, dizendo que, como é que você vai falar sobre isso? Não tem nada publicado sobre isso. Mas eu já sabia que havia um problema em relação ao uso de aspirina e eletrodo. Em relação à denervação, eu concordo com você, a agulha é difícil. O paciente tomando Coumadin, de acordo com guidelines, realmente é considerado um procedimento, porque é um
periférico, né? É uma denervação, um bloqueio periférico, denervação periférica, não há necessidade de reduzir nenhum dos anticoagulantes. Mas, se você acha que o risco é maior do que o benefício, discute com o cirurgião que está prescrevendo ou o clínico que está prescrevendo um anticoagulante e interrompe, nem que seja você já parcialmente. Você não precisa interromper por 5 dias, interrompe por 3 dias, 2 dias e faz o procedimento. Agora, discute com um clínico, discute com quem está prescrevendo a medicação, discute com o paciente e faz uma redução parcial. Reduz por um período de tempo e faz o procedimento. Essa é a minha recomendação, sem conhecer os detalhes do paciente. Tá bem. O Marco, eu queria, na verdade, falar que o nosso tempo de plataforma acabou, tá? E eu queria mais uma vez agradecer sua presença aqui, viu, meu amigo? Você é sempre bem-vindo aqui e agradeço muito, agradeço a todos da mesa, a Gabriela, a Cecília, o Nil, todos os que estiveram aí conosco, aí juntos participantes, viu? Enfim, de coração, estamos muito felizes, uma noite maravilhosa, carnaval aqui no Brasil, maravilhoso. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado a vocês. Ô, Marco, obrigado, viu? Um abraço. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, Cecília. Obrigado, doutora Gabriela. Foi uma honra, né, a presença de vocês. Foi realmente uma honra a presença de vocês. A honra grande é carinho, minha, viu? Ô, doutora, a senhora sabe que a senhora mora no meu coração, né, doutora? Agora aqui. Nossa, muito obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês, viu, gente? E aí, no mês que vem, a gente está junto de novo, né, Zé? Exato. Mês que vem nós estamos juntos e muito obrigado a todos. Viu, eu prometo que eu vou estar com vinho. Prometo que eu vou estar com vinho. No próximo... faltou vinho. Marcão, ainda tem um golinho aqui. Eu também, também tem um golinho Ô, Marcos, também, Marcos, eu vi essa garrafa, essa aí nós vamos ter que tomar ela junto, hein, mesmo. É verdade. Tá bem. Ótima noite a todos aí. Obrigado, viu? tchau. Até logo. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, tchau, tá? tchau. Obrigado a vocês. Tchau. Obrigado.